Muito boa noite para todo mundo. Hoje, 28 de março de 2023 e vamos para o resumão do dia. Bom, começando então pela Ásia, as bolsas por lá, pessoal, fecharam mistas. Algumas positivas, outras negativas. Nada demais, na verdade, acontecendo por lá. Eu ainda reforço que por lá o drive da semana é na quinta-feira à noite, referente aos PMIs da China que vão sair. Tá ok? Apenas uma notícia de destaque que aconteceu lá na China é que o presidente do Alibaba, que estava sumido por um tempo, ele vem a público e informa que ele vai pegar a empresa, vai dividir ela em 6 segmentos distintos e vai fazer o IPO de cada uma destas 6 fatias, da empresa. E isso por si só fez com que as ações disparassem na bolsa lá da China, fazendo com que esta bolsa da China fechasse no positivo, tá? Mas de um modo geral, as bolsas por lá com drivers delas, de cada país, nada demais mundial acontecendo que pudesse impactar por lá, tá bom? Bom, falando especificamente de commodities, o petróleo está em alta, ele tem um motivo que contribuiu para essa alta na Europa, que eu explico já já, mas petróleo em alta, e o minério de ferro também em alta, pessoal. Inclusive, a Bolsa da Austrália hoje, ela teve a maior alta do ano. Lembra que eu já comentei com vocês que eles também têm dentro da listagem das ações que compõem a Bolsa da Austrália, as empresas relacionadas a minério de ferro, elas têm um peso significativo. Com a alta do minério de ferro nessa madrugada, as ações por lá reagiram super bem e acabaram fechando aí com mais de 1% de alta, a melhor performance do ano aí lá na Bolsa da Austrália, ok? Bom, vamos agora para a Europa. Bom, lá na Europa, as bolsas por lá fecharam levemente positivas, tá? Nada de muito expressivo, muito pelo contrário, inclusive, assim, apesar é como se tivesse um caos implantado na Europa no dia de hoje aí, mesmo assim as bolsas conseguiram se sustentar no positivo. Vamos lá. Na França, pessoal, tem acontecido aí vários protestos em relação à reforma tributária. Eu não sei se vocês estão acompanhando, e os protestos eles estão ficando cada dia mais intensos, inclusive pedindo a saída do Macron. Então, assim, as pessoas estão botando fogo na rua, queimando pneu, tá uma confusão danada por lá. E isso se mantém lá, tá? Isso continua acontecendo. Não tem feito preço na Bolsa da França, né? Não tem provocado quedas consecutivas na Bolsa da França, mas isso tem acontecido por lá. Agora, inclusive, pessoal, uma das maiores produtoras de petróleo do mundo, a ExxonMobil, ela tem algumas refinarias na França. E ela hoje sinalizou que ela vai ter que fechar uma ou algumas refinarias por lá por conta dos protestos. E o fato dela ter anunciado esse fechamento aí temporário, das refinarias, fez com que o preço do petróleo subisse, que eu falei que eu ia comentar com vocês qual era o motivo. Então, assim, foi um contribuidor da alta do preço do barril de petróleo no dia de hoje, tá bom? Bom, saindo da França, indo para a Alemanha, na Alemanha começaram greves de transportes por lá, tá um caos lá também, porque as pessoas estão reivindicando as altas de inflação que também tem acontecido por lá, pessoal. Lembrando que a inflação tá alta no mundo inteiro, isso não é uma peculiaridade do Brasil, né? Só que assim, a gente brasileiro, a gente até brinca que assim, a gente brasileiro, como a gente já passou por ciclos de altas de inflação na nossa história, a gente sabe lidar mais com este tipo de cenário do que uma Europa, uns Estados Unidos da vida, né? Mas, então tem acontecido greves de transporte lá na Alemanha referentes à alta de inflação por lá, tá? Bom, se a gente for lá agora para a Inglaterra, lá na Inglaterra saiu um indicador hoje que mede a inflação mês a mês nas lojas. E esse indicador não é um indicador que a gente acompanha, mas é um indicador que surpreendeu no dia de hoje, por isso que eu vou comentar aqui com vocês. Esse indicador, pessoal, ele saltou 9%, ou seja, os preços das lojas, né, de um modo geral, lá na Inglaterra, eles aumentaram de janeiro para fevereiro, o indicador é de fevereiro, 9%. É simplesmente a maior alta de inflação num período de um mês da história da Inglaterra. Ou seja, a inflação por lá segue descontrolada. Inclusive o Banco Central, um membro do Banco Central inglês, ele veio a público para falar assim, olha, realmente está uma catástrofe, mas nós provavelmente vamos subir mais ainda a alta de juros para conseguir controlar a inflação por aqui. Lembrando que eles já subiram na última reunião 0,5 base points por lá, seguindo inclusive o aumento do Banco Central Europeu. Então temos problemas de inflação assustadores na Inglaterra, temos
protestos na França, temos greve na Alemanha, então lá tá bem agitado, minimamente agitado. De qualquer forma, as bolsas por lá, pessoal, fecham na estabilidade, mas levemente positivas, ok? Bom, indo agora para os Estados Unidos, pessoal, por lá a bolsa dentro da neutralidade, o S&P acabou fechando praticamente no 0 a 0, aí, levemente negativo, mas bem dentro da estabilidade. O destaque maior aí que teve hoje no dia lá é que saiu a confiança do consumidor, o indicador de confiança no consumidor, ele veio acima do esperado. Isso alerta para os investidores, de certa forma, o tanto que é resiliente a economia americana, né? Mesmo com uma quebra de bancos, possível crise de crédito, inflação ainda alta por lá, as pessoas, o índice de confiança do consumidor superou as expectativas, veio maior do que o esperado. Isso fez com que... Existe um monitoramento feito pelo CME Group, que é lembrando que o CME é a Bolsa de Chicago. Tá? E eles fazem um monitoramento para saber qual que é a expectativa do mercado em relação à próxima reunião de política monetária dos Estados Unidos. Eles apuram o que a maioria dos investidores e fundos e bancos e tal, e etc., do mercado de um modo geral, o que a maioria acredita que vai acontecer na próxima reunião. Então é um corte de juros, é uma manutenção dos juros, é uma alta de juros. E esse monitoramento, ele... mostrou que hoje a maioria, não é a grande maioria, mas é a maioria do mercado acredita que na próxima reunião de política monetária nos Estados Unidos ainda vai haver mais uma alta de juros de 0,25 base points, certo? Então, assim, mais uma alta de juros por lá, na expectativa da maioria do mercado. Isso por si só fez com que a Nasdaq fechasse hoje no negativo. Lembrando que a Nasdaq é a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos. Então a maioria das empresas de tecnologia estão listadas lá. E empresas de tecnologia sofrem com a alta de juros. Então se a expectativa é mais um aumento, essas ações caem, fazendo com que a Nasdaq fechasse no negativo. Mas de qualquer forma foi algo bem leve, bem dentro da estabilidade. Não foi uma super queda catastrófica, ok? De qualquer forma, pessoal, o drive da semana lá nos Estados Unidos é na sexta-feira, quando vai sair o PCE, que é a inflação oficial lá dos Estados Unidos. Tem vídeo aqui explicando o PCE para quem não assistiu ainda. Qualquer coisa, vai na minha página do Google, do YouTube, desculpa, que fica mais fácil de achar esse vídeo. Tá bom? Bom, agora vamos vir aqui pro Brasil. Por aqui, pessoal, tivemos nossa bolsa positiva, nosso dólar no negativo e movimentações e drives internos acontecendo por aqui, tá? O primeiro deles, que eu comentei com vocês na agenda econômica, veio a ata do Copom hoje, tá? E é engraçado que a ata, o tom da ata hoje, ele dividiu opiniões, tá? Muitas pessoas de mercado que eu acompanho, respeito, escuto, levo em consideração as opiniões, eles entenderam que a ata, ela veio dura. Teve gente que inclusive disse que a ata estava mais dura do que o comunicado na semana passada. Algumas pessoas seguiram essa linha de mercado. Porém, a imprensa e o Ministério da Fazenda, pelo Fernando Haddad, e o Ministério do Planejamento, pela Simone Tebet, já acharam o contrário. Já acharam que a ata do Copom já veio com um tom mais moderado, já veio com um tom mais parceiro, já veio mais calmo. Então dividiu opiniões aí, essa ata. De qualquer forma, prevaleceu aí, obviamente, que fez preço no mercado, obviamente, foi a opinião do Ministério da Fazenda e a ministra do Planejamento. Tá? Vale lembrar, pessoal, que assim, na ata do Copom, ele trouxe de novo que existem influências para que prevaleça uma alta de inflação no mundo, e existem influências aí para uma queda de inflação. Eu comentei isso com vocês na semana passada. Então ele lista o seguinte, ele fala, olha, eu tenho pressões inflacionárias que podem fazer com que a inflação aumente. São elas, ele cita 3. São elas, a própria inflação mundial, porque nenhum país ainda conseguiu controlar a inflação e ela pode piorar mais ainda, então assim, a pressão inflacionária mundial. Existe aí as incertezas relacionadas ao arcabouço fiscal, por quê? Bom, o arcabouço fiscal, ele tem que ser um projeto conciso, um projeto responsável, um projeto que gere impacto positivo na trajetória de dívida pública do país. Além disso, tem que ser um projeto aprovado, porque não adianta você ter um projeto bom, mas o Congresso não aprovar ou modificar tanto o projeto ao longo das negociações que ele acaba sendo aprovado um projeto que não vai agregar em nada. Então, assim, tem que ter um projeto bom e tem que ser um projeto aprovado. Então, ele fala, então, assim, existem incertezas em relação ao projeto do arcabouço fiscal, que seria o segundo ponto.
E o terceiro ponto é relacionado às expectativas de inflação desancorarem. Então, assim, aquele boletim Focus que eu comento com vocês, que sai toda segunda-feira, eu até comentei na semana passada, que toda semana ele prevê uma inflação ainda mais alta no futuro do Brasil. Então, assim, esta expectativa, ela precisa estar ancorada. As pessoas precisam acreditar que a inflação vai ser controlada no médio e longo prazo. Então, ele cita esses 3 pontos como pressões inflacionárias. E ele cita outros 3 pontos como pressões desinflacionárias. São elas: a queda no preço das commodities. Eu venho comentando com vocês aqui, né? O petróleo chegou a atingir $66 o barril, o WTI negociado na Bolsa de Chicago. O minério de ferro, ele tem vindo de, apesar dessa madrugada ele ter ficado no positivo, ele vem de uma sequência de quedas. Então, assim, se o preço das commodities cai, obviamente o preço do produto final tende a cair também. Então, isso é uma pressão desinflacionária. Então, ele cita essa como a primeira. Ele também cita uma possível desaceleração econômica global. Afinal de contas, pessoal, vamos lá. Todos os bancos centrais do mundo inteiro estão subindo as taxas de juros para controlar a inflação. E isso, obviamente, tende a provocar um desaquecimento econômico global. Então, isto por si só pode ser uma pressão desinflacionária para a gente aqui. E o terceiro ponto que ele cita é relacionado à crise de crédito, a uma possível crise de crédito dentro do país. Ele cita que, assim, essas quebras dos bancos nos Estados Unidos, ou essa crise de crédito, essa crise bancária, desculpa, que teve lá na Europa, por enquanto, tem efeitos limitados no Brasil. Mas isso vai continuar sendo acompanhado de perto, porque essa história, com certeza, está muito longe do fim. Então, ele cita argumentos para a pressão inflacionária, argumentos para a pressão desinflacionária, que por isso ele vai, por enquanto, manter a taxa de juros inalterada, tá? Um ponto-chave aqui que foi dito nesta ata, pessoal, é que ele elogia o trabalho que o Ministério da Fazenda tem feito ou tem buscado fazer em relação a controles fiscais. Ele menciona que a reoneração dos combustíveis foi uma delas. Ele menciona assim, a gente enxerga, a gente reconhece um esforço do Ministério da Fazenda para buscar medidas fiscais para controlar os gastos do governo, e que isso pode compensar estímulos que o governo queira fazer aí para a economia, e aí ele deixa um parágrafozinho separado para isto. E isso foi, de novo, reforço, foi bem visto aí pelo Fernando Haddad e pela Simone Tebet, ok? Então a ata dividiu opiniões, mas prevaleceu aí no preço do mercado uma ata vindo com bons olhos, tá? Bom, além disso, pessoal, no dia de hoje, o Fernando Haddad, ele informa que ele vai fazer uma reunião, ele chama de reunião decisiva. Ele vai fazer uma reunião decisiva com o Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, sobre o projeto de arcabouço fiscal, e que ele pretende divulgar ainda esta semana. Esta reunião com o Rui Costa, inclusive, iria acontecer no dia de hoje, mas ele apresentou sintomas gripais e essa reunião ficou para amanhã. Mas, segundo o Ministério da Fazenda, esse projeto vai ser finalmente divulgado esta semana, e isso provocou um otimismo na nossa bolsa. Então tivemos praticamente todos os setores bem no positivo no dia de hoje e o dólar no negativo, nessa expectativa desse tão esperado anúncio. Ok? Bom, e só para deixá-los aí cientes e a par do impasse, né, que tem existido aí dentro do Congresso, né, entre a Câmara e o Senado, entre o Pacheco e o Arthur Lira, ainda não foi resolvido. O Lira fez uma proposta, o Pacheco acha que de entrarem num acordo ali, o Pacheco acha que essa proposta não vai ser aprovada, e por enquanto esse impasse segue na mesma. De qualquer forma, bolsa hoje nossa no positivo, dólar no negativo. Vamos acompanhar do dia de amanhã, tá bom? Um beijo, boa noite.